Fala galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um Jota Explica! E no vídeo de hoje... Parte 2. Gente, já deixa eu falar uma coisa. Fui ludibriada. Coitada, inocente. Tive a ilusão de que eu conseguiria falar de Unicamp em 2 vídeos e não, é parte 1, é parte 2 e é parte 3, porque é a universidade mais democrática desse nosso tripé, que faz com que exija uma quantidade maior e uma atenção redobrada para alguns recortes. Quais, Jota? Parte 1. Estrutura da Unicamp. Quem é, o que faz, como dorme, como vive. Ó, novo inscrito no canal. Parte 2. Vestibular na prática. Primeira fase, segunda fase, leitura obrigatória. E aqui vai dar muito trabalho, porque é muita coisa. Parte 3. Formas de ingresso na Unicamp. Um vídeo só para falar de como você pode adentrar ao espaço universitário da Unicamp. Que são muitas formas. É uma universidade extremamente democrática. Isso é fantástico. Mas você entra pelo Enem, tem um vestibular só para indígena, você entra por Olimpíada, sabe? Olimpíada Nacional de Matemática, que ninguém quer fazer na escola, que a gente fica, pô, gente, vamos lá. Tem vaga para Olimpíada de História, de Geografia. Então, não é humanamente impossível e seria até irresponsável da minha parte fazer 2 vídeos e entregar para vocês sem esse cuidado, sem esse carinho que vocês sabem que eu tenho e vou continuar tendo. Então hoje, sem mais delongas, eu acho que eu já fiz barulho da vinheta, mas vou fazer de novo. Pá! Jota Explica Unicamp parte 2. Primeira fase. O que a gente vai ter? 90 questões, 5 horas de prova, mas atenção! Muita atenção! A distribuição dessas questões vai ocorrer de maneira diferente da FUVEST. Português, 13 questões. Matemática, 13 questões. Biologia, física, química, história, geografia, 9 cada uma. Inglês, 7, 5, 6, 7, humanas, 7 questões. E interdisciplinares, 12. Caraca, 12. Isso mesmo, então presta atenção. Onde está o peso maior na primeira fase? Lembrando que tudo vale a mesma coisa, mas 13 com 13, 26... Eu sou muito de humanas. 26 questões só para português e matemática, mais 12 interdisciplinar. Você pegar firme no português e na matemática, que é a base, né? É a base de tudo. Cara, sucesso. Deixa eu só tomar uma aguinha. A Unicamp me dá sede, porque é tanta informação, cara. Pera aí, só um minuto. Então, ó, 26 questões só português e matemática, mais 12 interdisciplinares. Já tivemos essa conversa. O que é o interdisciplinar? Você vai ter ali 2 disciplinas abordando um determinado tema, se relacionando, apresentando ou uma solução em conjunto ou um problema em conjunto. A solução e o problema tem que ser identificado por você, meu caro aluno, minha cara aluna. Isso é saber interdisciplinar, relacionar e resolver, não só relacionar. Ai, tá bom, eu sei que a fome é uma questão que vai permear a geografia, a sociologia, a matemática. Tá, e aí? Você não tá me falando nada, você tá sendo raso. Não é só relacionar, é resolver também, solucionar. Ficou claro a primeira fase? Claro que ficou, não tem segredo. Agora a segunda, o bicho pega, hein? O bicho pega! Ai, acordei a Pudim, que dó, ela tá dormindo na cama. Sabe por que o bicho pega? Primeiro, a gente tem uma mudança. Uma mudança importante, que antes eram 3 dias de prova, agora são 2. Fala, pô, Jota, isso é bom, mais ou menos. Porque pensa, se antes você tinha mais questões, mais dia, a nota de corte ela estava menor, não estava? Você não tinha mais questões, agora você tirou um dia de questão. Então a nota de corte sobe, a questão desce, o seu desempenho tem que ser melhor ainda. Então assim, tem pontos para comemorar, que são 2 dias de prova? Pô, claro, o estudante com 3 dias, no segundo dia ele já estava ali... Tava só o espírito, psicografando com Paulo Freire, né? Porque pensa, 3 dias de um vestibular que é nacional, que é cansativo, que é dissertativo também, que tem um esquema, uma modalidade totalmente diferente, foge do padrão dos principais vestibulares, leiam FUVEST, entenda-se FUVEST. Mas assim, ok, por esse lado eu entendo, pra vocês é mais tranquilo 2 dias de prova. Por outro, também dificultou a coisa, porque a gente tá afunilando, tem diversas modalidades para você entrar na Unicamp. E aí um dia que era, tipo, como um bônus, assim, pra você não responder determinada questão, acabou, meu cara aluno, minha cara aluna. Vai funcionar essa segunda fase.
Em janeiro, gente, me permitam fazer uma correção do vídeo da FUVEST. Graças a Deus eu falei o tempo todo que não tinha data oficial, não tinha data oficial, não tinha data oficial. Porque eu confundi. Eu falei da segunda fase sem dezembro. E a segunda fase da FUVEST é igual a da Comivest da Unicamp. É em janeiro. Então, primeira fase em novembro, segunda fase em janeiro. Qual é a universidade que tem essa segunda fase tão apertadinha, tão pertinho? É a Unesp. Eu confundi essa informação quando estava falando da USP. Me perdoa do fundo do meu coração. Mas tem data oficial, então eu não fiquei com tanto peso na consciência, porque eu não falei pra ninguém fazer prova em novembro. Ou em dezembro. Então, ó, vamos lá. A segunda fase, ela vai ocorrer em janeiro. São 2 dias, um seguidinho do outro. Não tem data também, tá bom? E ela vai focar nas áreas de cada curso. Primeira fase, 5 horas de prova, 90 questões. Já distribuímos na tela o tanto de questão para cada coisa. Segunda fase, 2 dias de prova. Em janeiro você tem menos cansaço, porém a nota de corte do curso sobe. Porque você tirou um dia da competição ali por aquela vaga tão sonhada por vocês, né? O primeiro dia da segunda fase, a gente vai ter 10 questões e uma redação. Essas 10 questões vão funcionar da seguinte maneira. 8 questões de português e 2 de inglês. Ó, fica junto comigo, não tira a atenção daqui do vídeo. Essas 2 questões de português, uma vai se relacionar com as ciências da natureza e a outra questão vai se relacionar com ciências humanas. Nossa, Jota, como assim? Assim mesmo, isso que você ouviu. 8 questões de português, beleza, tá claro, 2 de inglês, mas esse inglês vai buscar uma interdisciplinaridade com ciências da natureza e ciências humanas. Pegou? Entendeu? Beleza, mais a redação. E a redação vai ter uma coisa também. 2 temas. Nossa, Jota, tô entendendo mais nada. Calma. Dá uma segurada. Pausa o vídeo, vai dar tudo certo. Confia, confia. 2 temas. Eu vou escrever 2 redações? 2 redações? Claro que não, né? Mas você vai poder escolher, entendeu? E aí é bom. Se você tem mais afinidade com um tema, você já se garante nele. Se você não vê afinidade em nenhum dos temas, aí a gente tem um problema. O que era pra ajudar vai ficar ruim. Não, mas não vai dar ruim, porque vocês estão lendo, estão estudando, estão se preparando. Se não der nesse ano, não tem problema, temos sempre outro ano, tá bom? Então, ó, vamos lá, segunda fase, primeiro dia, pra ficar claro. Vai, João. 10 questões mais uma redação. Dessas 10 questões, 8 de português e 2 de inglês. Inglês se relacionando com ciências da natureza e ciências humanas. E essa redação, como que vai funcionar? 2 temas. Vai fazer 2? Não, vai fazer uma, mas vai poder escolher um dos temas. Ficou claro? Claro que ficou. Tá ótimo, tá fácil. Segundo dia. Ai, segundo dia pega, hein? Segundo dia da Unicamp. Eu acendo uma vela, particularmente. Quando tem alunos que falam, eu vou fazer Unicamp. Eu falo, vai! E chega no dia da segunda fase eu tô, queria estar lá segurando na mão. Por que o bicho vai pegar? Porque todo mundo vai ter 10 questões. Todos os cursos, essas 10 questões iguais. Só que além dessas 10, vai ter mais 12. 22 então, né? Mas vamos entender primeiro as 10. As 10 primeiras são 6 questões de matemática e 4 interdisciplinares. Todo mundo vai ter isso. É 10 para geral. 6 matemática e 4 interdisciplinar. Só que aí, a partir desse ponto, a gente separa... Como é que vó falava a hora de separar menino de rapaz? Você separar a criança do adulto. Porque aí você vai ter perguntas específicas das áreas de biológicas, de exatas e de humanas. Como assim? Ó, eu falei que é 10 questões para geral, não falei? 6 de matemática e 4 interdisciplinar. Ponto. Só que aí, a partir desse momento, a gente tem mais 12 questões. Quem for prestar o vestibular da área de biológica, o que vai ter? 6 questões de biologia mais 6 de química. Quem for prestar o de exatas, 6 questões de física mais 6 questões de química. E quem for prestar ciências humanas, reza. Desculpa, reza. Porque, ó, você vai ter 6 questões misturadas de história com filosofia e 6 questões misturadas de geografia com sociologia. Por isso eu falo, reza. Aí eu reza pouco, não, reza muito, cara. Isso que eu nem cheguei na leitura obrigatória ainda.
Mas vamos lá, vamos recapitular. No segundo dia, separar meninos de homens, meninas de mulheres, grandes, fortes. Uou! Como? 10 questões para geral, todo mundo vai responder 6 de matemática e 4 interdisciplinares. Agora aí a gente separa. Quem for fazer ciências da natureza, cursos de ciências da natureza, 6 questões de biologia, além das 10, mais 6 de biologia, 6 de química. Ciências exatas, além das 10, mais 6 de física, mais 6 de química. Ciências humanas, além das 10, vai ter 12. Aí 6 de história e filosofia, 6 de geografia e sociologia. Tá vendo como ficou claro? Ficou claro. Tranquilo. Limpo como água. Não do Rio de Tietê, mas limpo. Gente, agora, leitura obrigatória. Já quero fazer aqui um comentário. Mudei o joelho que tá apoiado na cadeira, porque a tia é velha e tem que ficar se apoiando em tudo que é lugar. A lista dos livros da Unicamp é totalmente... Nossa, até babei, que horror. Totalmente diferente da FUVEST. E geralmente um aluno que presta pra USP, ele também presta a Unicamp. Caraca, agora vai dar ruim, porque a lista da FUVEST eram 9, né? Essa daqui é 12, se eu não me engano. E totalmente diferentes, e vocês têm que encaixar e não pode ler resumo. Senão a Jota fica gritando nos vídeos que não é pra ler resumo. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui dar uma palavra de incentivo, fazer um carinho virtual em vocês, que vocês conseguem, vai dar tudo certo. Como que é a leitura obrigatória, né? Moçada, essas são as obras da leitura obrigatória da Comvest, ok? Da Unicamp. Tira um print, presta atenção que agora eu vou falar sobre algumas, não sobre todas, tá bom? Mas vou destacar algumas obras aqui pra vocês, belezinha? Fiquem atentos. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Porque obra por obra é complicado. O Quarto de Despejo é um diário, né? O diário de uma favelada, é assim que ele é colocado. E é gostoso de ler. É uma leitura fácil. Não é uma leitura, ai, que coisa boba. Não, é uma leitura que você se identifica com as palavras que você está ali visualizando. O Bem Amado é uma peça teatral. Caminhos Cruzados é um romance. O Espelho é um conto que é difícil, mesmo sendo curto. Sermões da Quarta-feira de Cinzas não é tão difícil. A Hora e a Vez de Augusto é um conto difícil. Esse é difícil, esse eu confesso. A Teus Pés, poema clássico. Os sonetos de Camões também. São 20 sonetos específicos. A Cabra Vadia é uma crônica, eu acho difícil. Para mim, crônica eu tenho dificuldade, do Nelson Rodrigues ainda. A Falência é um romance de Júlia Lopes tranquilo. E Sobrevivendo ao Inferno é maravilhoso. Falando assim da minha experiência agora, enquanto ser humano, selo Bianca Rosa, enquanto ser pensante vindo da periferia de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de Itaquera. Então, eu tenho uma conexão com Racionais, apesar de não concordar com algumas coisas quando a figura da mulher é representada por eles. Mas o contexto social que eles trazem, para mim é fantástico. Eu poderia ficar falando deles. E eu vou falar deles com uma professora da área de português que super aceitou a gente discutir o Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, e Sobrevivendo ao Inferno do Racionais. Vamos ver se eu consigo colocar depois da parte 3, porque ela mora em outra cidade, ela tem que vir até aqui pra gente gravar e dá tudo certo. E o vídeo de hoje foi a primeira e a segunda fase da Unicamp e a leitura obrigatória, que é difícil. E, gente, eu vou falar um negócio, ó. Vocês vão ler os livros, intercala, não se matem um livro, tá difícil, pega outro, depois você volta. Depois que você leu, só depois que você leu, você vai ver um resumo, você vai ver uma análise na internet para agregar com a sua fala, a sua visão sobre aquele livro, aquela obra, aquele autor, aquela autora, tá bom? Só depois. A Jota deixa você ver um resumo, mas só depois que você lê. Pelo amor de Deus, começa a ler ontem, olha o tanto de livro aqui, olha o tanto de obra da FUVEST, da Unicamp, é muita coisa. Aí a Unesp não tem leitura obrigatória, mas é tão difícil quanto, porque eles vão colocar sociologia e filosofia lá. Então, por favor, criem o hábito da leitura, eu imploro. Como professora, eu imploro pra vocês. Semana que vem eu volto com a parte 3, tá? Formas de ingresso, universidade mega democrática, a mais democrática do nosso tripé universitário. Espero que vocês estejam gostando. Se inscreve, curte, compartilha.
deixa seu like e me divulga. Tchau, beijo!